Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia do Uri Levine, sabe? O cofundador do Waze. A ideia é explorar o livro dele para entender como se constroem empresas que realmente mudam o mundo. E vamos descobrir por que, na visão dele, se apaixonar pela solução é, na verdade, a maior armadilha que existe. Bom, para começar, já vamos com uma frase que parece um absurdo, né? Vinda de uma das mentes por trás da própria Apple. Mas o Steve Wozniak, no livro, defende que o sucesso da Apple foi uma combinação de sorte e do momento certo. Algo que ele acredita ser simplesmente impossível de replicar. Ok, se o modelo da Apple não serve de mapa, qual seria a jornada então? Que caminho um empreendedor deveria seguir? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora, seguindo o guia que o Levin nos dá. Tudo começa aqui. Não é com uma ideia genial de produto, nem com uma tecnologia supernova. Começa com um problema. Um problema de verdade, frustrante e que, claro, afeta muita gente. E essa é quase sempre a primeira reação que se ouve. Quando o Levine começou a falar sobre o Waze, ele ouvia coisas do tipo: essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi. A verdade é que ideias que mudam o mundo soam meio absurdas no início, justamente porque elas desafiam o jeito como as coisas são. Agora, aqui está o pulo do gato, a distinção fundamental. A armadilha é a gente se apaixonar pela nossa solução. A chave do sucesso é se apaixonar pelo problema de quem vai usar o produto. É a diferença entre construir algo que a gente acha legal e construir algo que as pessoas precisam desesperadamente. E isso aqui ilustra perfeitamente como grandes empresas nascem de emoções bem reais. A Engie, por exemplo, surgiu daquela sensação de impotência, de estar sendo enganado na oficina. A Pontera dá raiva de ver o dinheiro sumindo em taxas escondidas. E o Waze? Bom, o Waze nasceu do ódio coletivo que todo mundo sente ao ficar parado no trânsito. Certo, então a paixão pelo problema já existe. E agora? Bom, agora começa a parte mais difícil. A longa, a árida jornada em busca de uma solução que funcione. É o que o livro chama de a travessia do deserto. Essa citação do autor redefine totalmente o que a gente pensa sobre fracasso. Fracasso não é o fim da linha, é o próprio caminho. Cada erro não é um passo para trás. Na verdade, é a eliminação de um caminho que não leva a lugar nenhum, o que acaba deixando a gente mais perto do caminho que vai funcionar. Então, o ponto crucial é entrar nesse ciclo o mais rápido possível. A velocidade com que se consegue girar essa roda, testar, falhar, aprender e repetir, é o que realmente dita o ritmo do progresso. Não se avança ficando meses trancado numa sala. O verdadeiro avanço vem do feedback do mundo real. E isso nos leva a um princípio vital, sabe? Ficar esperando pela perfeição é praticamente uma sentença de morte para uma startup. Lançar um produto que está bom o suficiente para coletar dados e reações reais vale infinitamente mais do que ficar polindo um produto perfeito que, talvez, ninguém queira. Existe uma tática para isso que tem um nome até técnico, CLUD, mas a ideia é bem simples, é uma gambiarra. Por exemplo, para testar o Mego, um aplicativo para buscar pacotes, a equipe não desenvolveu nada no início. Eles criaram um grupo de WhatsApp e faziam tudo manualmente. Isso permitiu que eles validassem a demanda de um jeito muito barato e quase instantâneo. Depois de sobreviver esse deserto de testes e fracassos, é hora de encontrar um oásis. E esse oásis é formado por dois grupos que são essenciais: a equipe, que está dentro de casa, e os usuários lá fora. Para a equipe, o Levine propõe um teste radical. Depois dos primeiros 30 dias de um novo membro no time, a ideia é se fazer essa pergunta, de forma brutalmente honesta. A conclusão é dura, a gente sabe, mas segundo o autor, é necessária. É uma decisão psicologicamente muito difícil, porque vai contra o nosso instinto de dar segundas chances. Mas o ponto é que manter alguém que não se encaixa afeta a energia, a produtividade de todo mundo. E no livro ele deixa claro, a responsabilidade final é de quem lidera e fica adiando essas decisões difíceis. Com a equipe certa montada, o foco vira para fora. E aqui surge outra grande armadilha: o ego de quem funda a empresa. O maior erro é acreditar que a própria experiência representa a de todo mundo. É preciso lembrar que somos apenas uma amostra, um único ponto de dados. E esse é o exemplo clássico. A equipe do Waze era obcecada em economizar minutos na rota. Mas quando eles começaram a ouvir os usuários, descobriram que o valor real era emocional. Era a tranquilidade de saber: vou chegar às 8h15, o que elimina toda aquela ansiedade do desconhecido. Com o problema certo, a resiliência para atravessar o deserto e as pessoas certas, falta conquistar o último ingrediente para chegar ao topo: recursos. E para conseguir investimento, dados e planilhas não são suficientes. É preciso dominar a arte de contar uma boa história.
Vou levar em conta uma história para ilustrar bem esse ponto. Imagine a cena. O micro-ondas de uma cozinha quebra e precisa de um novo, para ontem. A pessoa mede o espaço milimetricamente, corre para a loja, compra a última unidade do tamanho certo, volta para casa, desinstala o antigo, joga fora, um esforço enorme. E aí, o desastre. A porta do aparelho novo não abre totalmente por causa de uma moldura do armário. Toda aquela frustração, todo aquele trabalho, por uma diferença minúscula. Dá para sentir a raiva, não dá? E esse é o ponto todo. A história não tinha nenhum dado, nenhuma planilha, mas ela fez a gente sentir a frustração. É exatamente isso que um bom pitch precisa fazer. O investidor tem que sentir o problema para se conectar emocionalmente com a solução e, mais importante ainda, com quem está propondo essa solução. E assim se chega ao cume. A empresa dá certo, é vendida. Mas, na filosofia do Levine, esse não é o fim da história. É só o começo de um novo capítulo. Em 2013, o Waze foi comprado pelo Google. O valor foi de cerca de US$ 1 bilhão. Um número que muda vidas, sem dúvida. O ápice da jornada de uma startup. Depois de um evento desses, a pergunta que não quer calar é: e agora? É hora de se aposentar? De curtir o sucesso? Para um empreendedor de verdade, um apaixonado pelo problema, a resposta é outra. E essa frase final resume a filosofia toda. O prazer não está em ficar olhando para a montanha que já foi escalada, mas sim em olhar para o horizonte, sempre em busca do próximo grande problema para se apaixonar. A jornada de quem inova, na verdade, nunca termina.